Lembra ela. Ela lembra ele. Ela lembra. Mas não esperava nada. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O culto de hoje ele está sendo oferecido por Evani em ação de graças pelos seus 50 anos de casada. Olha que coisa linda, né? Glória a Deus. Que o Senhor ele os conserve e vocês cheguem até o patamar que o Senhor tem preparado para vocês, tá bom? Nós vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós rendemos graças ao Teu santo nome, por esta grande bênção concedida a esse amado casal, 50 anos de casados, que o Senhor continue sustentando esse relacionamento de troca, de reciprocidade, de aprendizado, de edificação, durante esses longos 50 anos. Que o Teu nome, Senhor, na vida deles, continue sendo poderosamente glorificado, em nome e por amor de Jesus. Queremos também clamar a Ti por esta palavra, Senhor, que ela desça aos corações, que ela não fique apenas no intelecto, mas ela desça aos corações e nos faça meditar naquilo que somos verdadeiramente em Cristo Jesus. Que a Tua graça prevaleça nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente tem trazido uma série de palavras que levam à reflexão. Reflexão de como nós estamos andando com o Senhor. Outro dia eu dei o exemplo daqueles carros, daqueles transportes de carga de determinadas empresas, que atrás tem uma faixa, como eu estou dirigindo. Vocês já viram? Muito bem. E nós temos uma placa dessa. É invisível a determinados olhos, mas no mundo espiritual essa placa é vista sim, por anjos eleitos e por anjos caídos, né? Nessa placa tem escrito ali: como estou andando com Cristo, ou como é o meu andar com Cristo. O apóstolo Paulo sabia ser impossível ao homem ser justificado pelas obras da lei somente. O único meio de estar quites com a justiça de Deus seria por meio do sacrifício vicário do Cristo. O que é um sacrifício vicário? É um sacrifício substitutivo, ou seja, Jesus foi à cruz do Calvário no seu lugar e no meu. Aquela cruz era nossa. Como este sacrifício foi vicário, ou seja, substitutivo, Jesus foi ao Calvário em nosso lugar. Isso significa que todo aquele que crê no Cristo, recebendo como Senhor e Salvador, foi crucificado junto com Cristo. Essa é a verdadeira posição espiritual de todo aquele que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador. O texto de Paulo faz afirmações
que o cristão verdadeiro não pode perder de vista. Aqui trazemos pelo menos duas afirmações. Primeira, fomos crucificados com Cristo, morremos com Ele e ressurgimos para uma nova vida. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como tem sido difícil as pessoas viverem nessa perspectiva. O mundo não é mais o meu lugar. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Essa é a realidade espiritual de todo verdadeiro cristão, né? E aí, como a gente tem visto vidas duplas no meio daqueles que são chamados cristãos. Se vive uma coisa dentro das quatro paredes da igreja visível, e lá fora libera-se geral. Ontem eu assisti um desses vídeos falando a respeito dessa questão, e o vídeo mostrava um homem, uma bênção na igreja. Aquele homem pregava, aquele homem ajudava as pessoas ouvindo, ajudava com aconselhamento, sobretudo aconselhamento matrimonial. E quando ele chegava em casa, que abria a porta, que entrava, se transformava no cão, caçando emprego. E era uma coisa séria. Gritava com a mulher. E tem um momento no vídeo em que o telefone toca. Ele deu uns trompaços na mulher lá dentro, e o telefone toca. Quando o telefone toca, ele vai atender. Aí ele diz: "Ô, minha irmã, olhe, tenha paciência, olhe para minha esposa, que ela não tem do que reclamar." Eu sei que a esposa escutou ele fazendo esse aconselhamento lindo, certo? E aí a bichinha foi lá pro quarto e se ajoelhou e começou a clamar o Senhor, chorando muito, dizendo: "Senhor, não foi esse o marido que eu conheci, não é esse o homem com o qual eu me casei." E começa a chorar e começa a desesperar-se e se derramar na presença de Deus. E ele, doido para jantar, já vinha direto, porque já tinha cobrado o almoço que tinha que estar em cima da mesa. E aí ele chega no quarto, se topa com ela de joelhos, de costa para a porta, orando e chorando muito. E ali ele se quebranta. E para encurtar a história, eu não gosto de história comprida, conversa comprida, aí ele pede perdão a ela, chorando, e acabam se reconciliando. E ele vai para a igreja, e na igreja ele confessa publicamente aquilo que fazia em casa, pede perdão a Deus e aos irmãos, porque já tinha pedido perdão à mulher. O Senhor é Deus de restauração, viu? Então a segunda afirmação do texto, a gente está lendo hoje, Rosinha, Gálatas 2:20. Esse novo viver que agora temos é puramente pela fé no Filho de Deus que vive em nós. E o apóstolo diz: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim." Claro que ninguém nessa área de comportamento e de vida nova pela fé, ninguém que está do lado de cá está pronto. Nem eu, nem nenhum de vocês. Mas nós estamos sendo trabalhados por Deus dia a dia. A vida do cristão é uma vida de aprendizado, até o dia em que ele fechar os olhos aqui e chegar na pátria celestial. Cristão maduro, pronto, Deus colhe, né? Então eu queria chamar a atenção. A nossa igrejinha é muito pequenininha, e o Senhor tem feito maravilhas
por meio de vocês, e eu glorifico demais a Deus pela vida de cada uma de vocês. Mas a gente não pode perder de vista a vigilância e a oração. Porque tem coisas que acontecem lá fora que a velha natureza se levanta. Às vezes você fica doidinho para quebrar a cara de uma pessoa, não fica não? Eu digo logo. Mas aí de repente você diz: olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você faz feito aquele personagem que tinha numa novela, e é 1, e é 2, e é 3, e é 4, e é 5, e é 6, até 10, para poder você se aquietar, não é? Mas é uma briga. Nós somos uma guerra civil ambulante. É carne brigando com o espírito, espírito contra a carne, e aquela natureza que a gente mais alimentar é a natureza que vai prevalecer. Vamos trazer algumas reflexões sobre esse assunto. Outro dia li uma dessas estatísticas acerca do aumento do número de cristãos evangélicos no país, chegando em pouco tempo numa projeção crescente a ultrapassar as demais religiões. Eu vi aquele dado e eu confesso a vocês que não me senti nem um pouco animada com aquela notícia. Eu explico. A primeira coisa que me vem à mente: que tipo de cristão tem sido forjado nos últimos tempos? As pessoas não gostam de estudar a palavra, com raras exceções, é claro. Que estratégias de evangelismo têm sido usadas para se conseguir adeptos eclesiásticos, ou seja, para a igreja? Sim, porque há uma corrida não para povoar o reino de Deus, mas para povoar currais ou guetos eclesiásticos. Uma triste realidade que tem se tornado cada vez mais recorrente é a propagação de um evangelho sem cruz, que aponta para uma ressurreição também sem cruz, através de uma pseudo-barganha com Deus. Como é que eu vou barganhar com Deus se Deus não precisa de nada? E o emocionalismo tem tomado a dianteira da unção que deveria prevalecer dentro das comunidades. A realidade do verdadeiro cristão é descrita pelo versículo citado no início. Fomos crucificados com Cristo para que Ele viva em nós. Fomos chamados a morrer com Ele. A cruz era nossa, o sacrifício foi vicário, substitutivo. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E aqui ele fala de interioridade. Ele não está falando de roupas, ele não está falando de apetrechos, de coisas exteriores, ele está falando de interioridade. E aqui não tem nada a ver com as facilidades externas de um viver terreno. Crente em Jesus passa por todo tipo de aflição, de dificuldade. E se eu subir aqui e disser o contrário, eu estou mentindo. O próprio Jesus, ele diz: no mundo passais ou tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes o propósito de Deus é que a gente o glorifique no meio daquele vale. A verdadeira prosperidade é espiritual, não material. E não é ausência de lutas. Muito pelo contrário. Eu repito, é preciso que o eu seja levado à cruz. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas correm do sofrimento. Eu não estou subindo aqui para dizer que o sofrimento é bom, porque se eu pudesse correr, quem corria era eu. Mas é uma realidade na vida do povo de Deus. Outra coisa
coisa importante: é incrível como somos observados, eu já disse isso muitas vezes, por homens e por anjos, anjos eleitos e caídos, e esses últimos são a grande plateia do contra, ali torcendo para que a gente tropece, para que a gente caia, para que haja festa lá no inferno. Quando o cristão evangélico cai, logo aparecem multidões de acusadores com seus dedos em riste, apontando e dizendo, de maneira generalizada: olha como os crentes agem, bota tudo no mesmo balaio. Há logo uma associação maligna com os malfeitores, isto em todas as áreas, política, social, então nem se fala. Outra coisa que não podemos perder de vista: o preço de um viver pela fé é altíssimo. Mas nada, você vai espantar o povo. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouvirá e irá com o Senhor. O servo de Deus, disse o reformador Lutero, é marcado nas orelhas e nas patas. As ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem a voz do Senhor e o seguem. E ele próprio disse isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As igrejas de multidões, com seus jargões humanamente fabricados, ou mesmo textos descontextualizados da Bíblia Sagrada, têm ganho cada vez mais adeptos. Nunca se viu tanto artista crente. Aqui e acolá a gente se topa com escândalo no meio do povo de Deus. Quantas coisas têm acontecido nos últimos tempos? Misericórdia. Muitos usam técnicas de programação neurolinguística, usadas para impressionar. Hipnose coletiva é outro recurso usado por aqueles que querem adeptos. E assim, a unção dos pregadores passa a anos-luz de distância dele, com raras e honrosas exceções. Igreja tem virado covil de salteadores, semelhante ao templo dos dias de Jesus sobre a terra. Fato que ele tanto combateu. As palavras mais duras do nosso mestre foram dirigidas não aos reconhecidamente pecadores, mas aos religiosos que se arvoravam em grandes bandeiras de justiça e estavam sempre a apontar seus dedos julgadores. O que acontecia no passado, nos dias de Jesus, dos religiosos daqueles dias, que as palavras mais duras do Senhor foram ditas aos religiosos empedernidos, se achando. E as palavras mais duras foram ditas a esses religiosos, não aos reconhecidamente pecadores. E eu confesso que tenho esperança. Eu sou viciada na esperança, não tem jeito. Eu tenho esperança de que haja no meio desses os sinceramente equivocados, que terão seus olhos abertos para enxergar o verdadeiro Cristo. Quanto aos demais, esses darão contas de si mesmo a Deus. E isso todos nós faremos. Se a gente tivesse a preocupação em relação a cada ato, cada palavra, e a gente pudesse fazer um autoexame, se perguntando: Jesus faria isso? Será que Jesus agiria dessa forma? Se já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, será que Jesus faria isso? Então nós somos fiscais da nossa própria vida. Não, eu escutei
coisa nesses dias, tantas histórias escabrosas no meio do povo de Deus. E quando a irmãzinha terminou de fazer o relato dela, eu disse: minha irmã, veja só, eu não sou delegada eclesiástica, e cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, e eu não queria estar na pele de nenhum desses, viu? Eu não tenho o que fazer. Então, quando você tiver essas informações, você define por lá mesmo, como dizia irmão Anísio, define por lá mesmo. E para terminar, minhas irmãs, o desejo do nosso coração é que se arrependam, esses todos se arrependam e estejam dispostos a serem crucificados com o Senhor, e experimentem a ressurreição para uma nova vida que o possa glorificar. Nós fomos alcançados, chamados para a glória de Deus, que o nosso viver possa glorificar o Senhor. Chegamos a um tempo em que não se tem muito tempo até a vinda do Senhor para se pregar com palavras, e é preciso que se pregue com a vida. É preciso impactar a presente geração com uma vida cheia do Cristo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos corações de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém.